A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal, né? A este canal aqui no YouTube. É com muita alegria e prazer que eu quero trazer a continuação daquela mensagem, daquele estudo que estávamos fazendo sobre o livro de Judas. Se você não viu o primeiro vídeo, onde nós começamos a falar sobre Judas e nós fomos aqui até o versículo de número 15, né? Versículo número 15, nós vamos agora terminar o texto, até o número 25. Nós vamos fazer uma leitura e nós vamos assim falar um pouquinho desse estudo. Nós estamos aqui com o estudo do livro de Judas, porque é um livro que está antes do Apocalipse, um livro antes do livro do Apocalipse na Bíblia, né? E eu nunca vi pregação sobre esse estudo, sobre Judas, sobre esse autor, esse servo de Deus. Mas, na verdade, ele tem uma mensagem poderosa. Então, eu decidi gravar uma mensagem sobre Judas, sobre o que ele ensinou na sua época, a importância da sua mensagem, que ainda está valendo para os dias de hoje, a importância da mensagem de Judas ainda é para os nossos tempos, com certeza. Então, eu gravei um vídeo para não ficar muito longo, eu dividi em dois. Não gosto muito de fazer isso não, mas eu dividi em dois o livro. Tivemos a primeira parte, agora nós vamos concluir o livro nesse segundo vídeo. Você pode encontrar o vídeo aí no meu canal. O nome da mensagem que está lá é Estudando o Livro de Judas. É assim que eu coloquei a mensagem. Aí você pesquisa aí, entra aí no canal, né? É só você entrar aí no canal. Aí você procura o vídeo, vai estar, esses dois vai estar junto, né? Vem o primeiro e agora vai vir esse, blog abaixo desse vai estar o outro, né? Porque é assim, né? Você vai postando, o outro vai ficando por baixo. Então, esses vídeos vai estar junto. Não tem nenhuma outra mensagem após esse vídeo, né? O primeiro vídeo, né? Depois dela é esse aqui. E eu peço que você veja os dois vídeos completos. Vale muito a pena você acompanhar esse estudo. Vai abençoar muito a sua vida. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir, se você não for inscrito nesse canal, se você ainda não é inscrito no canal, não está fazendo parte desta família, gente, não perca a oportunidade, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação, porque desta forma você estará com um canal, se inscrito em um canal em que você terá acesso a vários estudos da palavra do Senhor, estudos que são produzidos com amor e carinho para abençoar a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo neste momento. É um estudo rápido, mas é um estudo de suma importância. Eu preciso dar uma introdução para que você entenda antes de ler. Meus irmãos, Judas, ele é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, né? Pois ele é filho de Maria. Jesus só era filho de Maria e criado por José. José adotou Jesus. Jesus não era filho de José. Jesus não tem pai humano, só mãe. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas a mãe de Jesus, que é Maria, teve alguns filhos, e dentre eles Judas, Tiago, né? É filho de Maria. Então, tem muitas pessoas que pensam que Jesus não teve irmão, mas Jesus teve irmão, sim. E Judas, o autor desta carta que nós vamos ler aqui, nós vamos ler a carta de Judas, é uma carta pastoral, é uma carta endereçada a toda a igreja de Cristo. Judas, sim, tinha irmãos, era irmão de Jesus, né? Jesus, sim, tinha irmão, Judas é um deles. E Judas decidiu escrever uma carta, foi guiado pelo Espírito Santo. No primeiro momento, ele decidiu escrever uma carta à igreja, escreveu acerca da fé comum, né? Que uma vez foi dada a todos os santos, a fé comum, a fé em Jesus Cristo, né? A salvação, tal, aquela fé que foi dada. E o que acontece? Quando ele estava desejando escrever e pensando nesse tema, o Espírito Santo direcionou para algo mais profundo. Direcionou ele para escrever aos irmãos que batalhasse pela fé, que uma vez foi dada a todos os santos, né? E que fé é essa? De que fé é essa que Judas está falando? As doutrinas, vou usar essa palavra para ficar melhor aqui, para que você entenda.
Eu vou ler o versículo 3 que fica clara a introdução. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Eu disse que era da fé, mas é da comum salvação, né? A salvação que é por meio de Jesus Cristo, né? Que foi dada a todos os homens que creem em Jesus. Então, no primeiro momento, Judas queria escrever sobre esse tema, né? Escrevendo acerca da comum salvação, tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Ou seja, pela doutrina, pelo conhecimento da palavra de Deus que uma vez foi dada a todos os santos, né? Por quê? Porque estava havendo na igreja um embate, estava havendo na igreja falsos mestres com falsas doutrinas, falsos ensinos, né? Pessoas que introduziram na igreja e que estava ali trazendo falsos ensinamentos, a igreja de Cristo, se eu consertar aqui, sei lá, falsos ensinamentos à igreja de Cristo, e estava desviando o povo de Deus do caminho da verdade. E Judas traz uma mensagem àquela igreja, para que eles batalhem pela fé ou pelo conjunto de doutrina. Nós, como servos do Senhor, estamos vivendo nesse tempo em que, gente, deixa eu falar para vocês, a doutrina verdadeira de Cristo tem sido atacada. E nós, como servos do Senhor, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque existe uma doutrina e que nós precisamos obedecer essa doutrina, seguir esses ensinamentos. Não é aleatório, não é o que eu penso na mente que eu devo fazer, não é o que eu penso que eu devo obedecer da maneira que eu acho que é melhor. Não é deste jeito, sabe? Não é desta forma. Nós precisamos obedecer aquilo que nos foi ensinado pelo nosso mestre. E era isso que Judas estava falando à igreja. Então, quero deixar claro aqui que na época de Judas, a igreja estava passando por duas perseguições terríveis. A igreja estava passando pela perseguição de Roma. Roma estava perseguindo a igreja, né? O Império Romano, o governo da época, estava perseguindo a igreja. E segundo, Judas estava tendo falsos mestres que introduziu no meio do povo de Deus e que estava desviando o povo para uma doutrina falsa, que ia contra a divindade de Jesus, né? Não tinha Jesus como Deus. Então, versículo 16, versículo 16 em diante, nós vamos fazer a leitura, que é a continuação da punição que Judas prevê a estas pessoas que assim praticam essas práticas horríveis, né? Que tem essas práticas horríveis, pessoas que se colocam contra essa doutrina e elas ensinam ainda, né? Versículo 16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram predita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andaram segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões e sensuais, que não têm o Espírito Santo. Meus irmãos, isso é muito sério o que Judas traz. Eis que vos dizia, mas vós, amado, lembre disso aqui, nós, igreja do Senhor, vamos lembrar. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia, no último tempo haveria escarnecedores que andam segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, já pela boca dos apóstolos, ensinamento sobre e profecia, né? Que há, e isso serve para nós também, nos nossos dias, e serve para nós nos nossos dias, entender que há revelação, profecia, que nos últimos tempos, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, iria falar, é isso que Judas quer dizer, no meio da igreja, e seria ouvido, e será ouvido
trazendo para os dias de hoje. Pessoas que não têm conhecimento da palavra, pessoas que não foi chamado por Deus, pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que Deus não colocou na obra e que se intitula pregador, se intitula pastor, se intitula apóstolo, se intitula obreiro, mas na verdade as suas práticas são todas contra a palavra do Senhor e quando prega doutrina totalmente errada. Aí você acha, mas pastor, será que existe isso nos nossos dias? Meus irmãos, é o que mais existe e nós temos que ter cuidado, porque isso já fora profetizado pelos apóstolos de Cristo antes, no início da igreja. E Judas já alertava a igreja sobre isso. Olha, já foi pregado que essas pessoas iriam se levantar. Homens, nos últimos tempos haveria escarnecedores, pessoas que escarnam da fé, né? Escarnecedores da fé, do caminho verdadeiro, aqueles que dizem que tudo pode, né? Que o negócio é só entrar dentro da igreja, sentar e tá tudo bem, não precisa ter essa rigidez de doutrina, de costumes, não. Tem que viver da maneira que lhes agrada, mas não é assim que diz a palavra de Deus. Haveria escarnecedores que andam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus, ou seja, falsos mestres. Temos que ter cuidado, irmãos, com os falsos mestres. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nos está sendo ensinado. Temos que ter cuidado para não desviarmos das doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, mas, olha que exortação maravilhosa, versículo 20, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Santificai-vos a vós mesmos, amados. Isso aqui, Judas chama para uma responsabilidade. O crente, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele tem que assumir a responsabilidade do seu chamado, da sua fé. Ele conheceu a Cristo, ele conheceu a palavra de Cristo, o Espírito Santo veio sobre ele. Então esse crente, ele precisa, amados, ter uma coisa em mente. Ele precisa ter responsabilidade com a própria vida espiritual. Eu não posso esperar apenas que o meu pastor ou que o irmão que está na direção da igreja tenha responsabilidade pela minha vida espiritual. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter responsabilidade pela minha vida espiritual. Eu preciso me santificar. Eu preciso largar as coisas que desagradam a Deus. Sou eu que preciso tomar uma atitude de buscar o Senhor, de conhecer a Bíblia, de conhecer a sua palavra. Se o homem, ele quer ter uma vida de comunhão com Deus, ele tem que abdicar dos prazeres da sua carne. Ó, Judas diz aqui, ó, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, ou seja, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso aqui, Judas está simplesmente dizendo que é você, que sou eu, pastor Leandro, que tenho que preocupar com a minha vida com Deus, com minha santificação. Santificar, o que é santificar? Gente, o que é santificar? Será que santificar, você já parou para pensar nessa palavra? Se ouve tanto essa palavra na igreja, o que é santificar? Será que você já pensou assim, o que é santificar? Santificar é eu entrar dentro de um quarto, ficar lá trancado, não sair do mundo, de contato com as pessoas, né? Do mundo aqui nós não temos como sair, mas eu falo de contato com as pessoas do mundo, não olhar mais para nada, colocar um óculos escuro, um óculos que tampa a minha visão, que eu não possa mais enxergar as coisas deste mundo, e trancar minha casa e esquecer o mundo. É isso que é santificar? Ou passar horas e horas e horas e horas de joelho em oração, ou meses e meses lendo a Bíblia, Isso é santificar? Não. O que é santificar? Santificar é isso aqui. Eu vou só te dar uma doutrina. A Bíblia diz que o crente não deve mentir. É uma doutrina. Quem mente é filho do diabo. Pronto. O crente pode mentir? Não. Se eu não minto, eu estou me santificando. Por quê? Porque eu estou me separando da mentira, que é algo do mundo, que é algo que vem do inimigo. Muito bem.
A Bíblia diz que eu não devo roubar. É outra doutrina. Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Muito bem, eu não vou roubar. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não devo roubar. Eu estou me santificando. A Bíblia diz que eu devo orar. Muito bem, eu devo orar. Eu estou me santificando em oração. Quando eu estou orando, estou me santificando. A Bíblia diz que eu devo meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Muito bem, quando eu leio a Bíblia, eu estou me santificando. Você entende que santificar é você conhecer o que as palavras de Deus te ensina, você conhecer o que é a doutrina e viver a doutrina. Isso é santificar. Santificar é viver a doutrina. A doutrina da palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. E para ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Como assim? Inimigo dos prazeres da carne, inimigo dos prazeres do mundo, sabe? Tem que haver uma separação entre o mundo e a igreja. Enquanto que o mundo vai para um lado, a igreja vai para outro. Isso é santificar. Quando eu estou com uma vida santa diante do Senhor, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. A palavra santo significa separado. Separado das coisas que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Não devo mentir, não devo adulterar, não devo me prostituir, não devo roubar, não devo matar, devo honrar o meu pai e minha mãe, devo amar o próximo como a mim mesmo. Isso é doutrina. E quando eu pratico isso, eu estou o quê? Eu estou me santificando. Reconhecer que existe uma Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, reconhecer Jesus como Deus, que era um caso que estava acontecendo na igreja, que as pessoas ensinavam que Jesus não era Deus, né? Então, pronto, pessoas que achavam que você tem que buscar o prazer da carne, né? Porque isso é uma coisa que está em você, então você tem que satisfazer o prazer, enquanto que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que não é assim, né? Que nós temos, na verdade, que amortecer a nossa carne, que nós temos, na verdade, viver a nossa vida longe do pecado. Então, isso é santificar. Santificar não é trancar dentro de um quarto e simplesmente ficar em oração. Oração é se santificar, mas não é só isso. Por que eu estou falando isso, trazendo essa clareza sobre esse assunto? É porque tem pessoas que dizem assim, eu estou em oração, estou me santificando ao Senhor. Pensa que é um processo assim de tipo meditação, como aqueles monges faz lá, né? No budismo, vou meditar aqui que eu estou me santificando. Não é isso, não. Santificar é você cumprir os mandamentos do Senhor. Quando eu cumpro, eu me separo do mundo. Separo porque os mandamentos do Senhor me tiram do mundo. Me tira das coisas erradas. E o que está acontecendo comigo nesse momento? Eu estou me santificando. E é isso que Judas está falando. É um batalhar pela fé, né? Versículo 22 diz assim, versículo 21, né? Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrependendo-os do fogo eterno, arrebatando-os do fogo eterno, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Olha aqui esta palavra. Ora, aquele que é poderoso, agora vem um final do versículo, final do livro aqui é maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso, quem? Ele está se referindo a Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Que coisa maravilhosa. Então Judas aqui nos faz uma exortação que nós devemos, além de nos santificar, devemos nos preocupar com aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão em dúvida, aqueles que quer servir ao Senhor, mas está titubeante, porque houve ensinamentos errados que estava havendo na igreja, e nós que servimos a Cristo, precisamos, além de nos santificar, levarmos a mensagem de santificação a outras pessoas também. Agora devemos lembrar o final do livro que diz que aquele que é poderoso, quem é poderoso? Jesus Cristo, para nos guardar de tropeçar. Amados, é uma coisa que nós precisamos entender. Devemos fazer a nossa parte, buscar o Senhor,
ler a palavra, conhecer as doutrinas, orar, mas sem a ajuda de Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Ele é quem nos ajuda na santificação. Até a santificação, ela é pela graça do Senhor. Nós dependemos do Senhor para que nós possamos ter uma vida de santificação. Então, isso aqui nos ensina algo. Tem pessoas que dizem, nossa, como é difícil servir a Deus. Nossa, como é difícil obedecer. É porque você está querendo obedecer você sozinho, tentando lutar. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que ter a iniciativa de lutar, desejar lutar contra o pecado, mas com a ajuda de Jesus. Se colocar na presença dele, Senhor, e dizer, Senhor, me ajuda. Eu preciso vencer minha carne. Eu preciso vencer o pecado. Eu preciso vencer o meu erro. Me ajude, Senhor. Eu quero com o Senhor caminhar rumo à santificação. Aí Deus vai te conduzir, te dar força e vai tirar o peso da carne que muitas vezes vem sobre nós, para nos fazer voltar para o mundo. Então, desta forma, nós vamos ter uma vida abençoada, uma vida espiritual maravilhosa na presença do Senhor. Então, meus irmãos, meus amados, meus amigos que estão comigo neste vídeo agora, santifique ao Senhor. Judas tem essa mensagem, traz essa mensagem poderosa, né, para nós. Trouxe para a igreja da sua época e essa mensagem hoje ela serve para mim, ela serve para você, meu irmão. Então que Deus abençoe a tua vida com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém.